Depois de mais de 5 anos advogando apenas com direito de trânsito, eu percebi que a maior parte dos motoristas desconhece os seus direitos quando o assunto é multa por recusar o teste do bafômetro. E o problema é que eles acabam aceitando penalidades que poderiam ser evitadas. Pense nisso. Se fosse possível você evitar ficar 12 meses sem poder dirigir, não precisar ir até uma autoescola, fazer o curso obrigatório de reciclagem e ainda economizar os R$3.000 da multa, isso não seria bom? E o melhor é que isso não passa de um simples desejo, mas um direito seu que provavelmente você desconhecia e agora vamos entender juntos. Para isso é muito simples, basta você ter a cópia do auto de infração em mãos e localizar o campo de observações. Leia atentamente as informações descritas pelo agente de trânsito e verifique se foi identificado algum sinal de alcoolemia, por exemplo, hálito etílico ou se o motorista estava com as suas vestes desarrumadas. O ponto-chave para o seu recurso de multa está justamente nessas informações. Atualmente nós temos o Manual Brasileiro de Fiscalização, que ele é tão importante quanto o nosso Código de Trânsito Brasileiro, e ele obriga o policial a preencher esse auto de infração conforme as informações presentes nesse manual. E caso não seja obedecido não seja seguido por parte desse policial essas informações que devem constar nesse documento, então a infração deve ser anulada. Ponto importantíssimo que você deve conhecer na nossa legislação de trânsito, que quando um motorista ele é multado por ter recusado o teste do bafômetro, aparecerá lá no auto de infração o artigo 165A. Por outro lado, quando ele é multado por ter feito o teste do bafômetro, aparecerá o artigo 165 apenas. E por que você deve conhecer essa informação, motorista? Quando estamos falando de identificação de sinais de alcoolemia no campo de observação, conforme eu citei anteriormente, se o policial ele constatou que existe apenas um sinal de alcoolemia, então ele deverá sim multar você com base nesse artigo 165A. Por outro lado, se ele multou você e constatou lá no campo de observações que você apresentou 2 ou mais sinais de alcoolemia, por exemplo, hálito etílico, vestes desarrumadas, você estava agressivo, você não sabia onde estava, qual era a data, qual era o horário do local, ou ainda os seus olhos estavam avermelhados, tudo isso e outros são sinais de alcoolemia. E se ele constatar esses sinais lá no campo de observação e multá-lo com base no artigo 165A, o policial errou. E com base nisso você consegue alegar no seu recurso o que nós chamamos de erro de tipificação. E apenas com base nesse argumento, nós, os advogados da Jacob Advocacia, já anulamos várias autuações envolvendo a recusa do teste do bafômetro, que foi informada pelo agente de trânsito como se tivesse tipificado no artigo 165A. Porém, conforme eu expliquei, quando estamos falando de recusa do teste do bafômetro e o policial constatou 2 ou mais sinais de alcoolemia, ele não poderá multar você pelo artigo 165A, mas sim deverá pelo artigo 165, conforme prevê o nosso Manual Brasileiro de Fiscalização. Eis a importância de você conhecer a nossa legislação de trânsito e saber o que está fazendo quando o assunto é recorrer de uma multa. Não basta você informar que você é um ótimo motorista ou que nunca levou multas antes, que você é um condutor exemplar, isso não vai te ajudar. Você tem que trabalhar com argumentos técnicos com base no auto de infração, notificação de autuação e ainda com base na análise de todo o processo administrativo. E não apenas argumentando com base no nosso Código de Trânsito Brasileiro, mas sim com as legislações diversas envolvendo o Manual Brasileiro de Fiscalizações, resoluções do CONTRAN, pareceres do CETRAN e assim por diante. E por isso que quando você for contratar um advogado especialista em trânsito, é crucial que esse advogado de fato seja especialista. E não um advogado generalista que se diz especialista em direito de família, ele atua no tributário, no trânsito, criminal. Imagina, é impossível um advogado conhecer de todas essas legislações ao mesmo tempo. Por exemplo, só no direito de trânsito, toda semana, todo mês, tem uma atualização envolvendo o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Tem alguma atualização envolvendo alguma regra importante sobre a legislação de trânsito. Por isso é muito importante que você conte com o apoio de um advogado especialista na área. E se essas informações motoristas foram úteis para você, aproveite para seguir as minhas redes sociais e comente logo abaixo CNH se você deseja ter mais dicas práticas sobre como recorrer de uma multa.